esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aleluia, é Páscoa. Estamos vivenciando esse tempo tão grandioso. Dentro desse tríduo pascal, alcançamos o ápice dessa liturgia, o ápice dessa celebração. Cristo que vence a morte e nos dá a vida. Por isso que as leituras que foram colocadas, preparadas para essa liturgia, elas vão dizer bastante sobre esta realidade. É uma liturgia muito rica, celebrada em 4 momentos. O primeiro momento é o momento em que abençoamos o fogo e acendemos o círio pascal. Fazemos toda a liturgia do fogo novo e do círio, simbolizando que Cristo agora vence a morte, desce aos infernos, ao mais profundo da morte, e resgata os nossos antigos pais, os pais da humanidade, Adão e Eva, e nos conduz para uma certeza de vida. Essa é a primeira parte. Deus que desce ao mais profundo da nossa natureza, da nossa realidade, e nos dá a certeza e a plenitude da vida. Por isso, o fogo novo, a luz que agora invade toda a noite, todas as trevas da nossa existência. Se pegarmos a primeira leitura, a gente vai observar bastante sobre esta ação de um Deus que dá uma promessa ao seu povo. Depois a segunda leitura, que é fundamental nessa liturgia, que vai nos dizer que no antigo povo da aliança tinha diante deles, caminhava com eles, uma coluna de fogo durante a noite, e durante o dia uma coluna de vento, mostrando a presença de Deus que está com o seu povo. Então chegamos na segunda parte dessa liturgia, a liturgia da palavra, aonde nós vamos rezar toda a herança que nos foi dada, a começar pelo povo da antiga aliança. Deus é maravilhoso, Deus caminha com a sua humanidade,
nós podemos chamar esse segundo momento de um grande Daienu, né? Uma grande retrospectiva da nossa história, da minha, da tua história. Nós nascemos e somos povo da herança, somos povo desse Israel de nosso Deus. O Senhor nos quer, o Senhor caminhou conosco, com os nossos antigos pais, e o Senhor caminha conosco. Não mais precisamos daquela coluna de fogo, porque agora nos é dada a verdadeira coluna de fogo, que é o Cristo. O círio pascal aceso representa esta certeza. Então, chegamos no novo Israel, a última leitura apresentada, mostrando essa confiança de que quem vive em Cristo não está morto. Essa é a força. Quem é de Deus não morre. A morte foi vencida. Nós vencemos a morte em Cristo. Por isso que hoje nós vivemos dentro da liturgia um terceiro momento, a liturgia batismal. Hoje nós vamos renovar o nosso batismo, por isso é importante você renovar o seu batismo. Hoje é o dia da renovação batismal, é o dia de reavivar essa certeza de um Deus que sepultou a morte dos nossos pecados lá na pia batismal, lá na fonte batismal. Nós fomos lavados, foi tirada a ação do pecado original e nos foi dada a alegria da vida eterna. Somos eternos em Cristo, não precisamos morrer para alcançar a eternidade. Se eu vivo o batismo hoje, se eu vivo essa certeza de um Deus que se fez oferta, morreu e ressuscitou, venceu a morte por mim, logo eu estou na vida. Eu vivo essa certeza de vida. Essa é a ação importante. Por isso, irmão e irmã, nós não podemos fugir a essa certeza de vida. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu a vida. Vivemos em Cristo, já somos eternos. Por isso, a igreja, os nossos irmãos, antigamente, na igreja primitiva, dizia que o batismo é a eleição dos santos. Já somos santos, porque o santo dos santos nos deu essa graça de vivermos a vida. Então acontece o céu na terra. E aquele que vive em Cristo tem vida, não morre. A morte física, ela não é aquela que limita a nossa existência. Por isso que, se pegarmos o texto do Evangelho, vocês ouviram que o próprio Senhor ressuscitado fala, está dizendo ali a Maria Madalena: vai, anuncia aos teus irmãos, fala a Pedro e aos discípulos, para me encontrarem lá na Galileia. Ele ressuscitou, a pedra foi rolada, a morte foi vencida, foi nos dada a certeza da proclamação da vida. Não é mais necessário ungir os umbrais das portas, porque o Senhor ungiu os nossos lábios, nos deu a alegria de abrir os ouvidos, clamou o Éfata, estamos agora a ouvir a palavra. Então, nesse texto, já no terceiro momento, o texto batismal, já nos dá essa certeza, já recebemos essa palavra, e agora somos chamados a proclamar e anunciar Jesus a toda a humanidade. Ide e fazei discípulos meus, batizando todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha que o Senhor nos dá, a certeza de viver, que pelo sacramento do batismo, vivemos a certeza da missionariedade da nossa fé. O Senhor caminha conosco. Olha a certeza grandiosa que o Senhor me dá, que o Senhor te dá, meu irmão e minha irmã. Por isso que a gente tem que viver santamente, com toda a nossa existência. Até proclamávamos no início o precônio pascal, o pregão da Páscoa, já com entusiasmo, com alegria, mostrando aquela coluna de fogo, mostrando que a certeza de Deus resplandece sobre nós. Depois a gente tem que lembrar a dinâmica de Deuteronômio. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Amarás e adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás culto. Essa é a ação grandiosa que o Senhor nos dá agora, neste novo Israel. O Senhor que nos impulsiona. Então você e eu também, cheios dessa graça de Deus, cheios dessa palavra, com plenos dessa palavra, somos chamados a anunciar Jesus ao mundo, levar essa alegria do Evangelho.
Por isso que o cristão tem que ser feliz, porque faz o céu na terra, faz acontecer a graça de Deus na terra, para que um dia a gente possa contemplá-lo face a face no céu. Então logo, a morte, ela não separa o cristão, ela não nos separa do amor de Deus. A morte foi vencida, aleluia, é assim que a gente tem que falar, a morte foi vencida. E os nossos irmãos que deixaram a carne, que é corruptível, e alcançaram um corpo glorioso e foram para o céu, então para eles alcançaram a plenitude de todo esse mistério e contemplam a ação desta realidade pascal em nosso Senhor. E assim concluímos esse terceiro momento, que ainda vamos viver nessa liturgia, ainda não terminou a missa, né? A missa ainda continua, por isso que é chamado do grande Shabat, o grande sábado. É o momento de vivermos toda a liturgia da igreja, é a maior de todas as festas que podemos celebrar, que começou lá na quinta-feira. Se você, se a gente participou de todos os momentos, fomos vivendo quinta-feira, a sexta-feira, guardamos o momento, rezamos, sonhamos esse momento, a Páscoa, e agora, nessa alegria do ressuscitado, vamos passar essa noite em festa, em alegria, para chegar à primeira luz da aurora, né? Cristo é a verdadeira luz dessa aurora, e aí celebrar a festa da Páscoa, celebrar a liturgia pascal e entrar no tempo do ressuscitado. Olha como é grande a nossa religião, como é grande a nossa fé, né? Essa é a certeza. Por isso que Páscoa é um tempo, não só de ficar comendo chocolate, viu gente, que está caro, mas é um modo mais bonito da gente poder celebrar Jesus Cristo. É o centro de todo o mistério, que agora chega num quarto ponto, que é a liturgia eucarística. Veja que dentro dessa celebração são 4 momentos importantes, aonde aquele que é ressuscitado, que disse: eu sou o pão da vida, e todo aquele que fizer memória, receberá a graça e a vida. Então a porta da vida vai ser aberta, e nós vamos receber o pão da vida, o sangue que nos lava, que nos purifica, que nos edifica, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que quis essa Páscoa, é o Senhor que preparou esse momento para a gente, e é o Senhor que se dá em alimento, para que possamos ter vida em plenitude. Olha a graça que o Senhor concede, a nossa Páscoa. Por isso, meus irmãos, essa noite é uma noite diferente de todas as outras noites. Nessa noite a gente não dorme, nessa noite a gente vibra de alegria, nessa noite a gente ceia com a nossa casa, a gente partilha a alegria do ressuscitado. Nessa noite nós também rezamos por todos aqueles que antes de nós alcançaram a Páscoa eterna. Essa é a certeza da fé. Por isso que essa Páscoa, ela tem que ser celebrada não como uma motivação puramente materialista, não como uma ação puramente consumista, não. Ela tem que ser celebrada nesta realidade, na dinâmica da fé, nessa certeza do ressuscitado. Cristo venceu. Nós vivemos um tempo pandêmico, nós estamos vivendo um tempo difícil, já 2 anos vivendo essa realidade. Hoje é tempo de nos unirmos a Cristo, a olhar novamente a coluna de fogo, a confiar, como fizeram os nossos antigos pais, a acreditar em Deus, escutando a sua palavra proclamada e se colocando a caminho para a grande cidade, para a libertação. Que o Senhor também nos dê essa certeza de poder rezar esse momento, esse tempo, não um momento e um tempo, e se afundar na tristeza, mas ter a coragem de que o Senhor é a nossa vitória, que olhando para Deus, que rezando com Deus, colocando toda a nossa existência no Senhor, confiando no Senhor, celebraremos a grande vitória. O Senhor ressuscitou, aleluia. Essa é a promessa que Ele nos deu, e nós não podemos guardá-la, porque se nós guardarmos para nós, as pedras vão falar. Qualquer outra realidade vai gritar: o ressuscitou. E nós temos que proclamar com toda a nossa existência:
ressuscitou o nosso Senhor. Ele vive, aleluia, essa é a expressão. E aquele que vive do Cristo, que comunga o Cristo, não está morto em si, mas está pleno dessa graça. Então, irmão e irmã, receba na tua casa, na tua Shekinah, essa graça da Páscoa de nosso Deus. Ele quis ressuscitar, não só numa liturgia do templo, mas quis ressuscitar na liturgia do templo doméstico, na igreja doméstica, aí na tua casa, aonde você está. Tem até irmãos que nos veem, participam conosco, estão nos hospitais. Aí é o templo de Deus, aí é a graça de Deus, aí é a Shekinah de nosso Senhor, a tenda da grande reunião. E é nesta certeza é que nós celebramos a vida, aonde o próprio Deus, que se fez por nós, se deixou morrer, passou 3 noites, 3 momentos dentro do seio da terra, ressuscitou, moveu, rolou a pedra do túmulo, está vivo, e como aqueles anjos, nós também devemos de fazer o céu na terra. Faça você o céu na terra, não faça simplesmente mais um dia, não faça simplesmente mais uma noite, faça a verdadeira noite. A festa do cristão não se dá com muitas coisas não, né, materiais. A festa do cristão se dá com alegria, com cânticos, com salmos, como nós cantamos hoje à noite. Toda essa certeza, toda essa ação que contagia a nossa alma e nos eleva ao céu. Deus nos quer neste céu. Então, irmão e irmã, faça acontecer este céu na terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,